Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Flu versus Johan e RMP, que é Renato Maurício Prado. Parece que vamos falar bastante sobre isso, né? Que é importante falar. Vamos dar também a opinião do próprio Brownie, que mesmo que eu não simpatize muito, é muito importante a gente falar sobre isso, porque ele que sabe bastante sobre o tema. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, essa treta surgiu no Twitter, eu não vou mostrar, porque normalmente quando é algo negativo eu não mostro, quando é algo positivo eu até mostro. Tá bom? Mas sempre é bom falar, né? O Brownie, ele cobriu a parte do Renato Maurício Prado, mas também serve para o Johan e também para as informações de geral. Segundo o Brownie, ele fala que o melhor jornalista possível não é aquele jornalista que vai no caminho do achismo, do caminho de não ter comprovação, de ter até mesmo tendencioso, mas sim vai pelo caminho dos fatos. E até agora não surgiu fato relevante, pelo menos dentro do Fluminense propriamente dito, dentro pelo menos do quarteto que eu sempre falo. Qual é o meu quarteto? Marcelo Neves, Paulo Brito, Gabriel Amaral e Victor Lessa. Não surgiu nenhuma informação que o Fluminense estaria passando por um problema gigante. Como também não surgiu nenhuma informação que o Fluminense estaria passando com problemas dentro de John Kennedy, mas eu vou falar depois sobre isso. E aí, claro, né, que eu acho que a gente tem que falar sobre a questão institucional do Fluminense. E dentre elas, eu acho que é uma coisa básica de qualquer instituição, e isso também é garantido na psicologia institucional, é falar sobre dois termos, que é justamente a própria instituição e o próprio transparência. Porque de um lado, a gente tem tudo que a gente não pode falar no público. E de toda instituição que quer ser grande, que quer ser gigante, ela tem o seu limite do que pode falar. Ela não pode descrever tantos termos que o Fluminense pode até mesmo ser prejudicado pelaquela tal ação, pelaquela tal palavra. Então, às vezes, a instituição ela não pode ser tão livre para falar o que quiser. Mas também, de outro lado, se a gente não tem clareza que tudo aquilo ali está sendo feito nos conformes, aí já é outro detalhe. O grande problema é esse. É você entender que você tem que falar se realmente tem algum problema ou não, de um lado, e do outro, você tem que censurar algumas informações vitais para a continuação da sua instituição. Ou seja, fica nesse embate entre instituição de um lado e transparência do outro. Mesmo que pareça ser as duas em conjunto, mas não é. Elas têm um conjunto. A instituição tem que ser transparente, mas a instituição tem que ser uma instituição em primeiro lugar. E ela tem que ter limite do que ela pode ou não falar. Como já dizia o próprio Fio do Que Jogada, o Fluminense não pode falar tudo. E é claro, né, que dentro disso, né, da polêmica do Renato Maurício Prado, é sobre o JK, o John Kennedy. Mas calma que eu vou falar sobre o que ele falou também. E é claro, né, só pra gente notar aqui, né, a gente polêmica o JK foi visto com problemas indo baile funk, não indo para treino, se lembra? Ele também foi visto com várias mulheres, e agora parece que ele se aquietou. Mas sempre tem aquela situação, né? Sempre, infelizmente, você é o que você constrói dentro da sua carreira. E se sua carreira foi construída inicialmente regada a baile funk e a não ir a treino, e até ser mesmo indisciplinado dentro do treino, fica complicado para você realmente restituir isso. O próprio Felipe Melo sofre com isso. Felipe Melo é agressivo, Felipe Melo quer bater em todo mundo. E é assim que funciona. Antes de a gente falar mais sobre o que o Johan falou, de fato, o que o Renato Maurício Prado falou, e a resolução disso tudo, do que eu acho, né, da minha visão,
Se inscreve no canal, faça o triplo Z que é coach, comente e compartilhe. Rede sociais da inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, vamos falar mais sobre isso. E o que o Johan falou? O Johan falou que na Vestória, com esses resultados, que estaria na Vestória sendo escondido uma crise. É uma crise não revelada durante os bastidores. Dos bastidores do Fluminense Futebol Clube. Segundo ele, o Fluminense ele estaria escondendo informação do público de que o Fluminense estaria em crise e que essa crise gerou esses empates e derrotas dentro do Brasileirão. Isso daí puxando mais o fio. O fato é que ele falou que tem crise. Mas você acha que tem crise? E segundo o Ronaldo Marezo Prado, falou que o JK, John Kennedy, estaria sendo escondido para não ter caso de doping. Que ele esperaria justamente acabar o caso de doping para isso. Mas pelo menos nas informações oficiais que nós temos no Fluminense Futebol Clube, o JK passou primeiro com um problema de saúde, de ordem não física, né, mas sim biológica, e depois passou por uma ordem física. É essas informações. E na minha concepção, nas fotos que foram tragas para o público, não tem nenhuma evidência que o Renato Marezo Prado falou. Claramente que uma foto significa um momento, mas a vida e a psicologia é cercada de momentos. Às vezes, o que você mesmo falou em um ponto para o seu cliente / paciente, num outro ponto, mesmo que você fale da mesma maneira, pode ser algo ofensivo. Então a gente vive de momento. E o momento, segundo a foto que está demonstrada pelo John Kennedy e até mesmo pelo próprio Instagram do próprio John Kennedy, mostra o contrário. Resolução disso tudo. Johan não tem nenhuma prova que o Fluminense está em crise. Nenhuma prova. Os quatro que eu mencionei, Marcelo Neves, Gabriel Amaral, Victor Lessa e Paulo Brito, nenhum deles afirmou estar havendo crise. E no outro lado, a foto de momento do John Kennedy e também as informações que a gente tem pelo Instagram não demonstram que ele estaria com doping e por isso estaria escondido para que não recebesse nenhuma punição. Ou até mesmo o Fluminense não recebesse nenhuma punição. Dito isso, a minha resolução final é que eu sempre falo, as minhas informações que eu trago para vocês, elas são tragas através de pessoas que eu ponho mão no fogo. Pela informação, que é a informação certa. Não é uma informação duvidosa, não. É uma informação certa. E eu sempre vou falar de novo aqui. Se você não conhece esses jornalistas, é sua obrigação conhecer. Paulo Brito, Marcelo Neves, Gabriel Amaral e Victor Lessa. Se você não conhece nenhum desses quatro, ou se você não segue nenhum desses quatro, desculpe, você vai estar mal informado. Não somente aqui você tem que ter informação, tem informação também dos meus colegas. Um trabalha na Globo, outro trabalha na CBN, outro é o maior canal do Fluminense e o outro trabalhou por muito tempo no maior canal, num dos maiores canais até então, que foi o Netflix. E aí eu falo, referência melhor essa que tem? Não há. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. De todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.